Não é de hoje que a grande família do Alasca se envolve em polêmicas, seja nas próprias gravações ou fora delas também. O programa é um sucesso, é óbvio, já teve 13 temporadas e segue dividindo opiniões. Não faz muito tempo também que o Bear Brown ele acabou preso por violência doméstica, como a gente contou aqui no canal, né? Depois de agredir a mulher dele, que se chama Raven. Ele vai ser julgado muito em breve e pode sim pegar uma pena bem braba, porque ele já tem ficha. Então, além de atualizar esse caso aí, vamos também relembrar várias outras tretas e polêmicas que cercaram essa família, incluindo um recente acidente também. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial, e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Diagnóstico falso. Quando se trata de reality show, a gente sabe que tem muita coisa armada, né? Para dar um draminha. Mas agora os espectadores do gênero estão com uma mania meio bizarra de ficar duvidando dos outros, né? Outro dia desses, inclusive, a gente até fez um vídeo da Danielle, dos Busbys mais 5, e dessa polêmica. Pois é, rolou uma história dessa aí também em A Grande Família do Alasca. Não poderia ser diferente. A doença em questão era o câncer da matriarca, né, da Amy. Em 2017 ela foi diagnosticada com câncer no pulmão e, como estava em estágio ainda, já, né, na verdade bem avançado, ela teve que correr para poder fazer o tratamento. Eles arrumaram uma mansão lá em Los Angeles e toda a família ficou para lá, né, para que ela pudesse fazer a radioterapia e a químio também. Pouco mais de 6 meses ela recebeu a boa notícia de que ela tinha finalmente se livrado dessa doença, e foi aí que os fãs do programa começaram a comentar que tudo não passou de uma grande mentira para poder aparecer lá no programa, já que só 3% dos pacientes no estado que ela estava sobrevivem. Em 2019, um dos médicos que cuidou dela deu uma entrevista para a revista People explicando, né, como aconteceu toda a situação. Ele falou que ela foi assistida por uma excelente equipe e o corpo dela respondeu muito bem ao tratamento, e foi por isso que ela sobreviveu. Ou seja, tudo, né, não passou de intriga da internet. Susto de saúde. Por falar na doença de Amy, o finado Billy Brown deu um belo de um susto também, né, de saúde na família, enquanto a Amy estava em tratamento. O Bear, ele chegou a fazer um post na época lá no Instagram falando sobre esse assunto, mas depois apagou. Representantes do Discovery deram uma entrevista a um site também confirmando que o Billy foi levado às pressas para um hospital, na época, né, mais uma vez. O motivo do Bear ter apagado a postagem e da história ter se mantido também em segredo foi que o Billy não queria se preocupar, né, a esposa que estava bem debilitada, né, e se sentindo também um fardo para os familiares. A gente acho que comentou isso em algum vídeo aqui também. Tretas de mãe e filha. A gente não está falando de uma má relação entre Amy e suas filhas, obviamente, mas sim de Amy com sua própria mãe, né, que faleceu em novembro de 2018. De acordo com o site americano Radar Online, uma fonte ligada à família disse que as duas não se reconectaram antes do fatídico evento. A mãe da Amy se chamava Arlene Branson e ela não via a filha há mais de 10 anos. O irmão da Amy, ele disse que uma vez eles iam lá, né, visitar a família no Alasca, mas ela não estava lá. Em 2007, a Amy teria mandado um cartão também de aniversário para a mãe, prometendo que faria uma visitinha com o Billy, abre aspas. Ela disse: a gente vai visitar vocês quando o Billy estiver em turnê de autógrafos do livro dele. A gente vai descer e encontrar vocês. Ficamos muito empolgados, achando que poderíamos vê-la. Depois eu descobri que eles passaram por perto de carro, mas o Billy não deixou ela parar e vir até a nossa casa, fecha aspas. O irmão da Amy contou que a briga na família começou quando a Amy saiu de casa aos 15 anos para poder se casar com o Billy, que era 11 anos mais velho do que ela. Ele disse que o Billy também era uma pessoa extremamente controladora e que só ele podia falar, né? A Amy sempre ficava ali de perto, mas calada, né, todas as vezes que eles se encontravam. Acidente de Matt Brown. Ainda em 2017, o Matt acabou internado na UTI por causa de um acidente seríssimo na casa dele, né? O caso envolveu pólvora em uma geladeira também e terminou com muitos pontos na cabeça do Matt. Segundo o fofoqueiríssimo site, né, o TMZ,
o Matt cismou de guardar pólvora e uns cabos também dentro de uma jarra, né, dentro da geladeira. Agora, o que você acha? Que uma mistura dessa ia acontecer? Coisa boa que não era, né? A jarra acabou explodindo, só que não foi uma explosão qualquer, não. Foi uma explosão bem forte, a ponto de estourar a porta da geladeira, né, que voou pela cozinha fora. O próprio Matt foi atingido também e precisou levar 9 pontos no couro cabeludo. Em entrevista à revista People também, ele disse que pretendia fazer uma armadilha, né, para ursos e que ele tem alguns flashes de memória do dia, do que realmente aconteceu, dele pegando uma toalha para poder estancar o sangue na cabeça, mas que não lembra muito bem de tudo que houve não. Briga entre irmãos. Casos de família é uma coisa que nunca falta em reality show. No caso de A Grande Família do Alaska, então, né? Os barracos, eles se estendem também por meio de diretas e indiretas nas redes sociais. Por exemplo, né, teve uma vez que o Noah, ele chamou a irmã dele de folgada, né, com todas as letras. E aí depois ele apagou para não render. A postagem dizia o seguinte, abre aspas: quando você é uma criança, como a pequena Rain, você não precisa se preocupar com o que vai comer no jantar, nem se preocupar com as contas, porque os seus pais fazem tudo por você. A jovem Raindrop, ela passa o dia agarrada com coelhinhos e brincando de boneca, sem noção nenhuma do estresse da vida adulta em volta dela, fecha aspas. Isso foi em 2018 e na época a menina tinha 15 anos de idade. Olha, boca de confusão, né? Um exposed desse. E teve também o caso da meia irmã deles, né? Que se chama Twila e é filha do primeiro casamento do Billy, caso esse que a gente já contou aqui também. O boato é de que ela ficou 30 anos sem falar com o pai, mas o Raider Online, ele entrevistou uma pessoa que disse que eles se falavam sim, né? Era meio que de vez em quando. Era, mas se falavam. Em setembro de 2019, ela acordou afrontosa e aí escreveu lá no Facebook o seguinte, abre aspas: nunca fui uma pessoa comum que se mistura no rebanho ou me conformando com as massas. Eu cheguei até a pensar que eu era anormal comparada com o que é normal, mas hoje eu tive uma epifania depois de ler algumas coisas. Eu sou anormal da minha árvore genealógica. Normal e médio nunca me fizeram sentir tão bem, fecha aspas. Que será que ela leu, né? Porque assim, certeza que foi alguma indireta para os irmãos dela que vivem lá no meio do mato, né? Vai saber. Bear Brown e Raven. Se o seu negócio é barraco, então Bear Brown e Raven são o casal que você precisa acompanhar de perto, diga-se de passagem. Uma pena que passou do ponto, né, de ser engraçado e acabou virando um caso de polícia, como a gente comentou aqui. Já tem vários vídeos, inclusive, aqui no canal, falando sobre as muitas idas e vindas, né, desses dois. A Raven, ela pediu ordem de restrição contra ele e desistiu, aí depois terminou o noivado, e depois casou, né, e aí agora tem um filhinho no meio dessa história toda. Eles viviam lá no terreno da família, em Washington, até que uma nova briga recomeçou. Em março desse ano, durante toda essa mudança, né, do casal para uma casa, eles mudaram da casa para um trailer, os dois se desentenderam. A Raven estava numa videochamada com o padrasto e aí o Bear teria agredido a esposa tentando tomar o celular da mão dela. O padrasto, ele ouviu tudo e acabou chamando a polícia. O Bear ficou 3 dias preso e foi liberado para poder esperar o julgamento em liberdade, né? De acordo com o jornal inglês The Sun, ele aceitou fazer um acordo com a promotoria e aí o processo ainda vai ser, né, assinado por um juiz muito em breve. Ele foi acusado de violência doméstica e poderia pegar uma pena bem maior se ele fosse a julgamento, porque ele já foi acusado disso aí pela própria Raven quando ela estava grávida. Acusações de manipulação. Não podemos deixar de fora também a grande treta do Matt, né? Há cerca de 1 ano ele fez um longo vídeo desabafando e denunciando sérios erros lá do programa e dos próprios pais. Aqui no canal tem um vídeo também explicando contando todos os detalhes, né, desse vídeo aí. O Matt, ele disse que a família lucrou muito com o programa e que o pai dele é quem ficava com a qué, né, com a grana toda, e não dividia com os filhos também não. E aí ele também disse que a família monitorava o Matt com um rastreador e que ele acabou ficando paranoico por conta de ficar sendo seguido. A pior parte é que ele diz que a produção drogava os pais dele e aí depois passou a fazer o mesmo com o próprio Matt, com o aval do Billy e dos irmãos. Quando ele foi para a reabilitação, ele desistiu das gravações, né,
a grande família do Alaska. Dizem que ele não foi na cerimônia também, né, de renovação de votos do Gabe, porque ele já tinha brigado com o meio mundo e queria fazer as denúncias lá atrás também, lá em 2019. E o triste é que segundo o Matt, né, ele disse que tinha voltado para Washington, estava morando no terreno da família, que é um direito dele, mas a mãe não queria dar dinheiro para comprar comida. E aí ele estaria passando fome e frio também, né, porque do menino assim, né, a esmo. A gente também bem sabe que o Matt não passou as festas de fim de ano com os irmãos e pelo que parece até hoje eles não se dão muito bem. Bambam e o acidente fatal. A mais recente polêmica aconteceu na madrugada do dia 20 para o dia 21 lá em Washington. O Bambam ele dirigia na rodovia 97 no estado em que ele mora quando um outro carro colidiu com ele. A outra motorista era uma mulher chamada Gabriela Garcia e aí ela tinha uma passageira sentada, né, no seu lado. Não se sabe muito bem os detalhes dessa história toda, mas ela acabou perdendo o controle do Camaro e aí invadiu a pista contrária, né? Bambam vinha lá na hora e tentou pisar no freio, mas não foi o suficiente. De acordo com um jornal de Washington, a polícia também garantiu que ele não causou o acidente e passa bem. Acho que eu chamei o Bambam de ela, né, no começo do vídeo. É ele, né? Por outro lado, tem uma notícia triste também, já que a passageira do outro carro tinha 24 anos e teria morrido na hora. Em respeito à vítima, eu não vou colocar nenhuma foto, né, desse acidente, obviamente, né, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, é muita polêmica para pouca família. Claro que eles não são a única família treteira da TV, mas eu tenho que admitir que é bem difícil também acompanhar esse clã do Alaska, né? Você já sabia dessas histórias todas? Na sua família também tem treta desse nível? Ah, tem, né? Quem nunca? Deixa aí nos comentários os maiores barracos da sua parentada. Se você quiser também que a gente faça uma lista com outra família de TV, né? É só indicar aqui nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se no canal para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.